Bom dia, meus amados, a paz do Senhor. Que esse dia seja inundado com a graça do nosso Deus e que eu e você tenhamos discernimento para realmente aproveitar cada oportunidade que Deus está nos dando, de fazer algo especial pela sua obra, pelo próximo, de fazer algo especial que glorifique o nome do Senhor. A gente sabe que na vida muitas vezes desperdiçamos oportunidades dadas por Deus e muitas das vezes nós nem entendemos por quê. No devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre o que está em Gênesis 13, a vida de Ló e todas as oportunidades que ele desperdiçou em sua vida. As oportunidades, meus irmãos, ocorrem para todos, ocorre para mim, ocorre para você. Todos recebemos diariamente oportunidades de Deus para fazer algo novo. E eu creio e eu declaro que nós estamos vivendo um tempo de oportunidades para a igreja, para os cristãos, para aqueles que são os escolhidos, a geração eleita. Certamente o Senhor quer fazer chegar a nossas mãos muitas coisas, muitas oportunidades, mas eu e você precisamos de sabedoria para que nós não vamos perder essas oportunidades que Deus tem reservado para nós. Queridos, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso devocional diário, que acontece todos os dias, às 6:30 da manhã, onde meditamos na palavra do Senhor. E caso essa mensagem falar ao seu coração, por favor, compartilhe com mais amigos, deixe o seu comentário, que ele é extremamente importante para nós, pois assim alcança mais vidas para Jesus. E que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. E eu quero meditar com vocês a passagem que está em Gênesis, no capítulo 13, do versículo 9 ao 12. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda essa campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Através aqui dessa história de Ló e de seu tio Abraão, nós podemos tirar lições importantíssimas sobre as oportunidades que Deus dá para nós e que muitas vezes desperdiçamos, assim como vamos ver no decorrer dessa história. Em Gênesis 12, 5, nós podemos ver que Abraão, após receber as promessas de Deus, ele sai da casa do seu pai, da sua parentela, e foi para Canaã, um local confirmado e direcionado pelo próprio Deus. Mas nessa viagem nós podemos ler que Abraão levou consigo Saraí, sua esposa, e Ló, seu sobrinho, e todos os bens que eles adquiriram durante o longo da sua jornada. Nós vemos aqui que no capítulo 13, do versículo 5 ao 13, que nós podemos ver o resultado dessa separação. Nós vemos que essa separação de Abraão e Ló foi necessária para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão. Nós percebemos que Ló conviveu tempo suficiente ao lado de Abraão
para que ele pudesse aprender, para que ele tivesse tido essa aprendizagem no seu interior, assimilado tudo aquilo que Abraão havia lhe ensinado, e a partir daí tomar boas decisões durante a sua jornada. Mas infelizmente isso não foi o que aconteceu, pois percebemos as consequências ruins na vida de Ló e da sua família. Hoje eu quero te dizer, aprenda com Deus, aprenda com seus líderes, aprenda com a Sagrada Escritura. Coloque seu foco no alvo que Deus te permitir ver. Coloque o seu alvo em frente e mire seus olhos ali. Essa é a sua visão. Seu alvo define o que você vê e o que você ouve. Define as suas escolhas, os seus investimentos e até quem são os teus inimigos, demônios ou hábitos que querem te paralisar ou te fazer retroceder. Quanto mais claro for o teu alvo, maior a tua fé. Nós podemos até ver que uma pessoa sem Deus, mas com alvos claros, definidos, tem mais condições de crescer e prosperar do que muitas vezes um cristão que está caminhando sem foco, sem rumo, sem conhecimento da palavra, sem saber se relacionar, sem vencer aqueles hábitos errados, sem liderar com coração e convicção, sem atingir um nível superior, acima do normal. Porque nós podemos ver aqui com todos os homens bem-sucedidos da palavra, que toda conquista tem um preço. E aqui lendo mais adiante, todo esse capítulo 13 e todo o capítulo 14, nós podemos perceber que teve oportunidades de Deus que foram desperdiçadas por Ló. Em primeiro lugar, nós vemos que ele ficou com os olhos brilhando pelas campinas. Então ele andou por vista e não por fé. Cuidado, você precisa andar por fé. Ló, no momento da separação, ele escolheu as campinas do Jordão, pois apresentavam ser muito melhores, mais atrativas aos seus olhos. E assim ele partiu para o Oriente. Abraão permaneceu nas terras de Canaã, porque ele andava por fé. Ele tinha uma promessa do seu Deus. Porém, aqui no texto nós podemos perceber que Ló andava por vista, não por fé. Nós podemos também perceber que Ló não estabeleceu uma conexão com Deus, uma comunhão íntima, um relacionamento íntimo com Deus, assim como Abraão tinha. Após ele se afastar do seu tio Abraão, nós vemos que Ló armou tendas até chegar em Sodoma. Mas diferente do seu tio, que levantou altares, que adorou a Deus, que invocou o nome do Senhor, ele somente ergueu tendas. Os altares, cada um tinha o seu significado, mas Abraão, ao levantá-los, demonstrou ter uma vida de obediência, fé, perseverança no temor do Senhor. Tudo que importava era primeiro adorar a Deus. Infelizmente, Ló não praticou esse aprendizado espiritual que ele aprendeu com seu tio Abraão. Talvez até por não compreender a real importância dessa atitude. Primeiro lugar, Deus, adoração a Deus, louvor a Deus, depois as demais coisas. E nós vemos também que Ló não encaminhou sua família nos padrões de Deus. Não, ao se dirigir lá para as cidades de Sodoma e Gomorra, nós podemos ver que Ló, ele expôs sua família a más influências, a más
maus hábitos, más atitudes, padrões imorais que estavam sendo praticados pelos cidadãos daquelas cidades. Basta ver o final que levou a sua esposa, transformada numa estátua de sal, após desobedecer a ordem que o anjo havia lhe dado, e ela olhou para trás quando eles fugiram da destruição das cidades. Também a péssima ideia das filhas de conceberem do seu próprio pai após o embriagarem e se deitarem com ele. Tudo influência de um meio pecaminoso, de um meio com atitudes depravadas, imorais, contra a vontade do nosso Deus. E assim nós podemos ver que tantas outras oportunidades de Deus foram desperdiçadas por Ló e sua família, que nós poderíamos ir listando adiante. Mas eu quero destacar essas três para que você veja que, em primeiro lugar, você precisa ver pela fé. Você precisa estabelecer uma comunhão com Deus e você precisa andar nos padrões bíblicos. Nós temos que ver como nós andamos, com quem nós andamos, o que nós reverenciamos. Nós aprendemos aqui que Ló e sua família, após a separação de Abraão, desperdiçaram tantas e tantas oportunidades de terem uma vida totalmente abençoada por Deus. E qual foi o resultado? E consequência desse pecado, das más escolhas, das más atitudes de Ló na presença de Deus, foi destruição. Infelizmente, Ló não aproveitou as oportunidades dadas por Deus, por não colocar em prática aquilo que ele havia presenciado na vida do seu tio Abraão. Dessa maneira, nós podemos observar que ele teve grandes perdas, que ele teve muitas infelicidades na sua vida, na sua família, consequências de uma vida pecaminosa. Enfim, será inevitável desperdiçar as oportunidades dadas por Deus? Se vivermos uma vida afastados de Deus, agindo sem obediência, sem fé, sem perseverança nos ensinos, nos preceitos da palavra de Deus, eu e você estaremos desperdiçando tantas oportunidades que Deus quer colocar em nossas mãos, de termos uma família abençoada, de termos um ministério abençoado, de termos uma vida plena, abundante, abençoada em sua presença. E nós sabemos que quando ou aquele que escolhe o caminho do pecado, o salário do pecado é a morte. E aí não somos mais merecedores de nada. Mas lembre-se, este não é o fim. Ainda há uma saída. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, pagou um alto preço por mim e por você. Assim, se voltarmos a nossa vida totalmente a Ele, Ele nos garantiu uma nova oportunidade de vivermos uma vida que agrada a Deus. Aleluia! Portanto, meus irmãos, sejam gratos a Deus. Saiba aproveitar cada pequena oportunidade que Deus está te dando. A oportunidade de ser redimido por Deus, de ter seus pecados perdoados, de obter uma vida ampla, de ter salvação, de ter vida eterna com Ele e muitas bênçãos aqui na terra. Saiba que se você entregar sua vida totalmente ao Senhor, andar segundo os preceitos bíblicos, você será amplamente abençoado todos os dias na presença dEle. Amém. Queridos, nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que quando Ele se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse:
Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Mas virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Isso podemos ler em Lucas 19. Aqui nós vemos que Jesus olhou para a frente. Jesus enxergou o futuro, coisas que ainda estavam por vir, mas que vieram exatamente como ele previu. Enquanto isso, o povo chamado por Deus não conseguia enxergar o que estava bem na sua frente. Nada estava oculto. Tudo já havia sido revelado em sua palavra por profetas que estavam anunciando as coisas que estavam por vir, e hoje também é assim. A palavra nos revela o que está por vir. A palavra nos revela o que é bênção, o que é perdição, o que é maldição. Quais são as oportunidades que Deus está querendo derramar sobre as nossas vidas? Nada está escondido. Assim como no tempo de Jesus, tudo estava lá para qualquer um ver a plena luz do dia. E para nós, a maior revelação que temos é a Sagrada Escritura. Está tudo aqui para vermos. Aqui podemos ver que Deus andou na terra, curou, libertou, restaurou e ressuscitou. E Ele está vivo entre nós. Mas, assim como naquele tempo, a maioria não conseguiu enxergá-lo, muitos hoje não enxergam Jesus, não querem ver Jesus, não querem sujeitar-se a Jesus e receber tudo que Ele adquiriu lá na cruz para cada um de nós a um alto preço, um preço de sangue pago por nossas vidas. Assim como naquele tempo, a maioria não conseguiu enxergar. Mas por quê? Você já se perguntou? Porque, como Jesus diz aqui em sua palavra, você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Não conseguiram ver o que estava bem na sua frente. Quantas vezes eu e você não conseguimos ver o que está na nossa frente, o que Deus quer fazer nas nossas vidas? O povo que pensa que conhece a Deus precisa de muito cuidado. Será que realmente estamos atentos à voz de Deus? Estamos buscando nas Escrituras? Estamos atentos ao movimento do Espírito? Estamos atentos à atuação do Espírito Santo em nossas circunstâncias? Ou uma palavra que é liberada através de um irmão em Cristo? Ou através de uma pregação que o pastor nos revela no culto? Vamos hoje pedir mais sensibilidade, ouvidos para ouvir, olhos para enxergar tudo aquilo que precisamos ver, para que Jesus não tenha que chorar por nós, mas que Ele se agrade, se alegre com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso proceder. O que Deus te mostra realmente, meus queridos, geralmente é muito maior do que você espera ou pensa a seu respeito. Você é único para Deus. Você é especial para Deus. Você foi escolhido e eleito por Deus. Mas muitas vezes você acha que não é para você. Nós podemos ver na Bíblia que Jeremias se via como uma criança.
Mas Deus não. Deus via de um modo diferente. Deus disse a ele: você é um profeta para as nações. Aleluia! Você precisa aprender a se enxergar como Deus enxerga você. A imagem do futuro que Deus te dá exige fé. Muitas vezes pensamos que não somos capazes, deixamos o inimigo minar nossa mente, nos encher de insegurança, incredulidade e fraqueza, mas fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não se veem. Se Ele te chamou para ser profeta, Ele te capacitará. Ele te dará as condições e os instrumentos necessários para realizar essa missão. Queridos, a oportunidade é para todos e a palavra de Deus nos dá direção para superarmos os desafios de cada dia, as nossas incertezas e inseguranças de cada dia. O que nós não podemos é perder as oportunidades de aprender, de crescer, de viver além daquilo que temos como seres humanos naturais, mas sim usufruirmos do poder de Deus manifesto em nós pelo seu poderoso Espírito. Aleluia! Aleluia! Queridos, a vida passa tão rápido e precisamos encontrar meios de avançar para que nós possamos viver a restauração da nossa história, que em alguns casos está tão prejudicada pela herança familiar, ou seja, aquilo que herdamos da vida espiritual, sentimental, física e financeira. Mas Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta para você. Jesus Cristo é a solução para você. Você crê nessa palavra? O que você tem feito das oportunidades que ocorrem na sua vida? O que você tem feito dos projetos que Deus quer colocar nas tuas mãos, para que através da tua vida o nome do Senhor seja glorificado? Você tem ficado preso no passado, na mesmice, no comodismo? Ou você está olhando para frente, buscando novas oportunidades? Você está olhando para frente para vivenciar o novo de Deus, o extraordinário de Deus que Ele tem preparado para você? Só há esse limite entre você natural e você viver o extraordinário, a fé de você acreditar que em Deus tudo é possível, de que Ele fará você viver o sobrenatural, se você crer, se posicionar e ir avante, sabendo que o Senhor jamais te abandona. Agarre agora as oportunidades que o Senhor tem para tua vida, para tua família e o teu ministério. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.